Olá, queridos, nós retornamos aqui para continuar estudando sobre a fé. Nós vimos que fé salvadora, aquela que nos leva para o céu, é totalmente um dom de Deus, né? Porque pela graça sois salvos mediante, através da fé. E isto, a fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Eu sou bom, eu sei, eu consegui. Não, é Deus que nos deu gratuitamente. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos erros e pecados, a nossa consciência totalmente cauterizada. Mas agora que Deus nos deu a fé salvadora, agora que Deus abriu os nossos olhos, nos fez compreender para onde íamos, né? Qual era o nosso merecimento, pelo nosso merecimento, o que nós teríamos? A morte eterna. Então, a partir de agora, Deus quer que nós desenvolvamos a nossa fé. Nós temos que colocar esta fé em desenvolvimento, isto é fundamental. É um dever fundamental, mas não um dever porque eu posso perder a salvação. Não, é um dever porque eu quero agradecer a salvação. Por isso que a fé salvadora é um dom, é um presente. E o restante da minha vida aqui na Terra, que eu vou ter que continuar confiando em Deus, tendo esperança em Deus, a fé prática, a fé diária, ela precisa ser perseverante. Não para, senão eu perco a salvação, mas é perseverante para agradecer a salvação. As motivações são diferentes. Quando eu estou motivado por gratidão, eu faço com mais perfeição. Quando eu estou motivado para conseguir alguma coisa, eu faço com ansiedade. E tudo que nós fazemos com ansiedade, nós falhamos. Nós erramos, não entregamos perfeita. Mas quando nós fazemos com gratidão, nós fazemos com capricho. A gratidão nos faz sermos caprichosos. E Deus fala aqui, então, é um dever fundamental ter fé. Vamos lá. Segundo livro das crônicas, das histórias, né, dos reis de Israel, segundo livro das crônicas, 20:20. A fé, como um dever fundamental, garante a nós o sucesso naquilo que temos que fazer. Pregação, aula, trabalho, algo para Deus, não é? Então ela me dá sucesso, garante o fato de acreditar que o que eu estou fazendo é para a glória de Deus. Vejamos o texto. Segundo o livro das Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Acreditem no Senhor, e vocês estarão seguros. A nossa segurança está em Deus. Deus é muito mais segurança que um escudo de aço maciço, digamos 60, 70, 1 metro de espessura e alguém metralhando esse escudo. Deus é muito mais poderoso, ele nos dá muito mais segurança. Olha, vá fazendo isso para a glória do Senhor e tenha fé, e tenha uma fé constante, que isso redundará em sucesso. João capítulo 6, versículos 28 e 29. João 6, 28 e 29. Este dever fundamental é aquilo que é a base do nosso viver. Diz assim: Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. O que eu faço para
fazer para a obra de Deus. Não, a obra de Deus já foi feita. A obra de Deus é fazer com que nós acreditemos nele. A fé salvadora que nós estudamos ontem. A obra de Deus é o trabalho dele de ter quebrado o meu coração, de ter movido a minha mente para compreender que ele me ama. Então, ter essa compreensão diária, de que ele me ama e de que ele me afasta das coisas ruins, porque eu não enxergo as coisas ruins, eu sou ruim para avaliar o que é bom e o que é mal, ele me garante o sucesso porque eu espero nele, eu sei que ele sabe o que é melhor para mim. Vamos ver um outro texto, queridos. Efésios capítulo 6, versículo 16. Quando o Espírito Santo, através de Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus. A fé é a nossa defesa contra os ataques do maligno. Efésios 6,16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno, não desviar os dardos. Os escudos, eles eram cobertos de couro, eles molhavam os escudos quando eles iam guerrear e atiravam flechas de fogo, né, com fogo na ponta, para quando a flecha batesse no escudo, ela ficasse no escudo, mas a água do couro apagava o fogo, e não bater no meu escudo para desviar o escudo e atingir o meu próximo com o fogo, mas para apagar. A nossa crença em Deus e que ela deve ser mantida e deve ser desenvolvida, ela serve para pegar aquilo que o diabo usa contra nós para queimar o nosso coração, queimar a nossa mente, nos fazer sentir o que é o inferno de novo. Ele apaga. Deus é quem tem essa iniciativa. Deus é quem apaga, porque Ele é que aumenta meu ato de crer nele. Quando eu estudo a palavra, quando eu oro, quando eu compartilho, eu peço que pessoas mais experientes que eu na Bíblia me tirem dúvidas. Eu estou me alimentando com o alimento espiritual que faz com que a minha crença em Deus cresça e que eu seja vitorioso nas batalhas do dia a dia. Vamos lá, mais um texto, penúltimo texto de hoje. Está em Tiago, irmão do Senhor Jesus, 1, 5 e 6. Tiago 1, 5 e 6. Se, porém, algum dentre vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não lhe impropera, não vai dizer, você de novo pedindo essa mesma coisa? Deus não vai fazer isso. Se vira, procure, cresça. Ele não vai fazer isso. Deus dá liberalmente a sabedoria que nós necessitamos. Mas nós temos que pedir essa sabedoria com certeza de que dele receberemos. Nós vamos receber de Deus todos os elementos que farão com que eu entenda melhor as coisas da vida. Peça com fé, confiando, sabendo que Ele sabe qual é o melhor método, qual é a melhor ferramenta para que a minha sabedoria cresça. E usando a minha sabedoria para cuidar do próximo. Não podemos esquecer disso. Deus não nos dá sabedoria apenas para nós. Eu sou sábio. Não, mas é para o próximo. Os irmãos sempre veem tantos livros aqui, né? 6 estantes de livros. E eu estou precisando de mais uma. Mas para quê? Só para dizer que o pastor ele é sábio?
Não, para encontrar formas de falar da palavra de Deus de uma maneira mais simples, para que todos possam compreender, entender o tamanho do amor de Deus por todos nós. Não podemos nos esquecer de pedir algo com fé é diferente de pedir algo com otimismo. São duas coisas contrárias. A oração do otimista não é uma oração de fé. A oração de fé é descansar na certeza de que Deus pode dizer não e isso ser o melhor para mim. É descansar no ato de saber que se Deus disser sim, é por causa da misericórdia dele. É descansar. Oração de fé é quando eu descanso, sabendo que se Deus disser espere, é porque eu preciso amadurecer para receber aquela bênção. A oração do otimista é a mesma coisa que ser fanático. Ser fanático é pecado. Eu tenho que ser fervoroso. São duas coisas completamente diferentes. Fanático é cego. A oração do otimista, quando Deus fala não, ele se decepciona, se frustra com Deus. Mas a oração de fé, quando Deus fala não, nós ficamos sossegados. Como Deus me ama. Eu não enxerguei as consequências desse meu pedido. Eu vejo o meu pedido para o agora, não o que vai acontecer com ele amanhã. Mas Deus, ele nos ama. Por isso que oração de otimista é uma coisa. Oração de fé é uma oração submissa, para que aquilo que Deus responder sempre será o melhor para nós. E muitas vezes ele vai dizer não, não. E quando Deus diz não para a nossa oração, ele vai convencendo a nossa mente, o nosso coração, de que aquilo que nós pedimos não seria bom. Ele nos convence. Quando Deus diz espere, ele continua mantendo em mim o desejo de conquistar aquilo que eu pedi em oração e ele vai me abrindo os olhos para eu poder estar maduro para receber a fé, para receber o pedido da minha oração. Esta é a diferença. Último texto de hoje, queridos. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 23. Primeira carta de João 3, 23. A fé, ela tem um amigo inseparável, amor. A fé e o amor não vivem separados. Eles vivem juntos. Um faz parte do outro. Primeira carta de João 3,23 diz assim: Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo, de acordo com o mandamento que nos ordenou. Eu tenho confiança em Deus que o melhor Ele vai me dar, porque eu sei que Ele me ama e quero que Ele saiba que eu o amo. A fé e o amor são companheiros siameses. Eles estão juntos, nada separa. Não pode separar. Eu tenho fé em Deus porque eu amo Deus. E eu posso ter fé em Deus e posso amar a Deus porque eu sei que Ele me ama. Amanhã nós vamos continuar estudando um pouquinho mais sobre a fé. Mas hoje é assim. Ele me garante o sucesso das minhas empreitadas, desde que essas empreitadas sejam para a glória dele. É um dever fundamental, é uma arma defensiva contra o diabo. Esquenta o meu coração e é essencial para a oração. Fé e amor são inseparáveis. Gratos, ó Deus, pelo teu amor derramado por nós. Gratos, Senhor, pela maravilha que é poder crer em ti. Grato, Senhor, porque o Senhor nos dá a saber, a entender que o Senhor nos dá o que é melhor. Louvado seja, hoje e para todo sempre. Amém. Queridos,
Grande abraço. Até amanhã.